A Guerra de Troia, embora marcada por batalhas épicas, tem suas raízes em um drama humano que parece tirado de uma tragédia clássica. Helena, considerada a mulher mais bela do mundo, era esposa de Menelau, rei de Esparta. Durante uma visita diplomática a Esparta, Paris, príncipe troiano, se encantou por Helena, e segundo algumas versões, ela por ele. Em outras, Paris a raptou. O fato é que os dois fugiram juntos para Troia, um ato visto como afronta direta aos gregos e uma mancha de desonra sobre Menelau. Enfurecido, o rei buscou o apoio de seu irmão, Agamenon, rei de Micenas, que aproveitou a ocasião para reunir uma coalizão de reis e heróis gregos. Entre eles estavam nomes lendários como Aquiles, o guerreiro quase invencível, Odisseu, o mais inteligente de todos, Ájax, o gigante poderoso, e Nestor, o velho sábio. Juntos, zarparam com mais de 1000 navios rumo a Troia, iniciando uma guerra que duraria 10 anos. Um conflito sangrento, cheio de perdas e glórias, que ecoaria por gerações. O cerco à cidade de Troia não foi apenas uma batalha de espadas, mas de vontades, estratégias e destinos entrelaçados. Troia era uma cidade fortificada, protegida por imensas muralhas construídas, segundo a lenda, com a ajuda dos deuses. Os gregos acamparam por anos diante de suas portas, travando batalhas violentas e sangrentas. Heitor, irmão de Paris e general dos troianos, era respeitado até pelos inimigos pela sua coragem e honra. Do lado grego, Aquiles era o terror do campo de batalha, até se desentender com Agamenon e se recusar a lutar. Um episódio que enfraqueceu os gregos temporariamente. A morte de Patroclo, amigo íntimo ou amante de Aquiles, o fez retornar à guerra com fúria. Aquiles matou Heitor em um combate brutal, arrastando seu corpo diante dos muros da cidade. Um ato que causou horror até entre os próprios gregos. Mas mesmo após tantas perdas, Troia resistia. A cidade parecia imbatível. Foi então que Odisseu, o arquétipo da astúcia, teve uma ideia que mudaria tudo. Ele propôs algo ousado, quase impensável. Vencer não pela força, mas pela mente. O plano era simples na aparência, mas exigia uma execução impecável. Odisseu sugeriu que os gregos fingissem desistir da guerra e voltassem para casa, deixando para trás um imenso cavalo de madeira, uma oferenda simbólica aos deuses para garantir uma viagem segura. Porém, escondidos dentro da barriga do cavalo, estariam os mais bravos guerreiros gregos, escolhidos a dedo. Enquanto isso, os demais soldados embarcariam nos navios e se esconderiam atrás de uma ilha próxima, fora da vista dos troianos. A construção do cavalo tomou dias. Era uma estrutura impressionante, decorada com detalhes dignos de um templo. Quando os troianos viram os gregos partindo e o cavalo abandonado, a desconfiança se misturou ao alívio. Teria a guerra finalmente acabado? Um debate acalorado começou. Laocoonte, sacerdote de Apolo, tentou alertar a todos. Ele gritava que aquilo era uma armadilha, que os gregos não eram tolos a ponto de simplesmente desistir. Para reforçar seu aviso, lançou uma lança contra o cavalo. Ela bateu e ecoou o som oco da madeira. Mas mesmo isso não convenceu os troianos. A maré do destino já estava virando contra eles. O destino parecia zombar dos troianos. No exato momento em que Laocoonte fazia seu alerta, 2 serpentes gigantescas emergiram do mar e o mataram, junto com seus filhos. O povo, horrorizado, interpretou aquilo como um sinal de que o sacerdote havia ofendido os deuses ao desconfiar do presente. A decisão estava tomada. O cavalo seria levado para dentro dos muros. Com dificuldade, usaram rolos e cordas para arrastar aquela gigantesca escultura de madeira pelas ruas da cidade. A entrada de Troia se transformou em um grande desfile. A população aplaudia, cantava, chorava de emoção. Era o fim da guerra. As mulheres enfeitavam as portas, os soldados troianos relaxavam, as crianças brincavam ao redor do cavalo. Naquela noite, houve uma grande festa. O vinho corria solto, as danças não paravam, e uma falsa sensação de paz se espalhou pela cidade. Enquanto todos dormiam, embriagados e desprevenidos, os soldados gregos ocultos dentro do cavalo se preparavam.
Com a cidade mergulhada em silêncio, eles abriram uma escotilha secreta, desceram silenciosamente e correram até os portões. Lá fora, o exército grego já havia retornado, silencioso como a morte, esperando apenas o sinal. Os portões de Troia foram abertos no coração da madrugada. Os soldados troianos estavam embriagados, desarmados, e muitos ainda dormiam. Os gregos invadiram como uma sombra fatal. O massacre foi imediato. Casas foram incendiadas, templos saqueados, homens mortos nas ruas. Príamo, o velho rei, foi assassinado em seu próprio palácio. As mulheres foram feitas prisioneiras, os filhos pequenos arrastados de seus lares. Paris, o causador inicial da guerra, teve um fim trágico. A cidade que resistira por uma década inteira caiu em uma única noite, não pela força bruta, mas pela ingenuidade de acreditar em um presente. O cavalo de madeira, agora queimando em meio às ruínas, se tornava o maior símbolo de traição já registrado na mitologia grega. Odisseu, autor do plano, se consagrou como o mais astuto entre os heróis. Mas mesmo entre os gregos, muitos passaram a se questionar se aquela vitória tinha sido nobre ou apenas uma mancha eterna em seus nomes. Afinal, ao fim da guerra, ninguém realmente vence. Só restam as cinzas de tudo que foi perdido. A história do cavalo de Troia não termina com a destruição da cidade. Na verdade, é a partir desse ponto que nasce uma das reflexões mais poderosas da mitologia antiga. O preço da vitória, a fragilidade da confiança e o peso das decisões humanas. O plano de Odisseu foi, sem dúvida, uma genialidade estratégica. Mas o que se ganhou de fato com essa vitória? A cidade estava em chamas, as famílias foram destruídas e até os deuses, segundo os mitos, se voltaram contra os gregos por tamanha crueldade. Poseidon, que inicialmente apoiava os gregos, se enfureceu com a arrogância deles. Os deuses, que observavam a guerra do alto do Olimpo como um jogo divino, começaram a interferir no destino dos heróis. O próprio Odisseu, após sua glória, foi condenado a vagar 10 anos pelos mares, enfrentando monstros, perdições e saudade de casa. Aquiles não viu o fim da guerra. Foi morto antes disso, atingido no calcanhar por uma flecha de Paris. Ájax, enlouquecido após a guerra, tirou a própria vida. A pergunta que ecoa é: até onde vale ir por orgulho, vingança ou glória? A história do cavalo de Troia virou um símbolo universal. Ela atravessou séculos, culturas e idiomas, inspirando escritores, historiadores e até estrategistas militares. Hoje, quando falamos em cavalo de Troia, não nos referimos apenas ao artefato da guerra. Falamos de qualquer armadilha disfarçada de presente, de qualquer traição oculta sob um gesto de bondade. A expressão foi incorporada inclusive no vocabulário digital. Na informática, um trojan é um tipo de vírus que se infiltra no computador, fingindo ser algo inofensivo. Ou seja, mesmo milênios depois, o conceito continua atual. Isso mostra como certas histórias são atemporais, não apenas por seu conteúdo, mas pelas lições que carregam. O cavalo de Troia nos lembra que a ingenuidade pode ser fatal e que as aparências, especialmente em tempos de conflito, são mais perigosas do que parecem. Em tempos modernos, onde desinformação e manipulação são armas reais, essa velha lenda ainda nos ensina a olhar 2 vezes antes de confiar. O cavalo de Troia se tornou um símbolo de estratégia, manipulação e traição. Mas também uma poderosa lição: nem tudo que parece um presente é algo bom. Se você chegou até aqui, comenta a palavra engano aqui nos comentários, para eu saber quem são os verdadeiros curiosos da história. Gostou da história? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ama mitologia ou história antiga. Aqui você encontra vídeos como esse toda semana e aproveita para assistir os outros conteúdos do canal. Tem muita coisa boa esperando por você. E se você quer crescer ainda mais, principalmente como pai ou mãe, não saia sem conferir a nossa playlist do audiolivro Criando os Filhos para o Amanhã, do Nicolas Ferreira. Uma jornada poderosa de fé, educação e propósito. Clique no card aqui em cima ou no link na descrição.